Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para mais um vídeo e hoje eu acho que eu vou falar sobre o segundo terror, que é a hora de comer, né? Que é como alimentar seu bebê, como que ele começa a comer, o que fazer, o que dá, o que pode dar, o que não pode dar, como dar. Então assim, gente, quando a criança completa 6 meses, a orientação é que você já comece a introduzir papinhas, né? Algumas pessoas indicam que você introduza primeiro papinha de frutas e depois a papinha salgada. Com o Pedro, eu já comecei com a papinha salgada. Então, se vocês olharem nas papinhas da Nestlé, as papinhas a partir dos 6 meses, elas são papinhas sem nenhuma textura, são papinhas completamente sem nenhum grãozinho, completamente lisinhas, é um purezinho, um creminho. Então, o que eu fazia com o Pedro? Eu fazia, cozinhava legumes, cozinhava carne junto, como se fosse fazer uma sopa. E aí depois eu batia no liquidificador, na verdade eu batia com o mixer, né? Triturava, deixava completamente assim, lisinha, né? Como um creme mesmo, e dava para ele. Como que eu media o quanto eu ia dar pro Pedro? Eu media no próprio potinho de papinha da Nestlé. Então eu comprei, né, um potinho de papinha e aí eu media naquele potinho. Gente, não coloquem sal. A criança, ela ainda não tem aquele paladar para o salgado e tudo mais, então não precisa colocar sal. A criança vai gostar da sua comida mesmo se ela não tiver sal. Então não coloquem, o próprio legume que você colocar já vai ter um gosto gostoso, já vai ser agradável, já vai dar o salzinho natural para a criança, né? Evite colocar sal. O que vocês podem fazer? Então, por exemplo, você fez coloquem uns 2 ou 3 tipos de legumes na papinha, né, no caldo que você vai fazer, e mais uma carne, né, mais uma proteína, que não precisa necessariamente ser a carne, pode ser a carne de frango, pode ser frango, né? Então, coloquem isso. E aí, você pode fazer uma quantidade que você já deixa uns 4 vidrinhos, vai. Eu fazia papinha assim para 2 dias, então fazia dia sim, dia não. Então um dia eu fazia, no outro dia eu não fazia. Um dia eu fazia, no outro dia eu não fazia. Porque também, principalmente quando a criança é muito novinha, não é legal você deixar a criança comer coisa que ficou vários dias na geladeira. Então eu fazia, por exemplo, fazia hoje pro almoço e pra janta, amanhã, né? Não fazia, depois de amanhã fazia de novo, né? Então eu sempre fiz assim. Quando o Pedro começou a ter os dentinhos, aí você já pode começar a introduzir as papinhas que tem alguns pedacinhos. Vocês podem muito bem se basear nas papinhas da Nestlé, gente. Compra uma e vê como que ela é, né? A textura dela. E aí vocês já podem fazer a papinha de vocês. Quando a criança já tem a partir de 8 meses, você já pode introduzir os pedacinhos. E depois de 1 ano, aí você já introduz a comida normal. Cada criança vai reagir de um jeito. Então, por exemplo, o Pedro, ele sempre gostou da comida salgada, né? Das papinhas salgadas. E quando ele começou a ter dentinho, como eu como muita salada, quando ele começou a ficar com os dentinhos, ele já comia salada junto comigo. Então, lógico, né, que a gente tem que tomar cuidado para a criança não engasgar e tudo mais, mas ele já comia. Eu conversei muito com o pediatra do Pedro, porque eu já falei isso para vocês, eu sou muito medrosa, eu tento fazer tudo da maneira mais correta possível. Então, eu conversei bastante com ele e ele me disse, ele até brincou comigo, né? Depois que o Pedro fez 6 meses, ele até brincou, ele falou assim, ó,
sendo batido no liquidificador, não tendo nenhum pedaço, logo que a criança faz 6 meses, pode dar até feijoada, né? Então, quer dizer, a criança tá liberada a princípio para tudo. Logicamente, se ela tem alguma restrição, se vocês percebem que ela tem alguma alergia, aí tem que ficar de olho. Mas se não, a criança tá liberada para comer de tudo. E tomando sempre cuidado com os pedaços a partir da idade que a criança já tem, né, dentinho e já pode mastigar. Então, o Pedro sempre comeu salada. As frutas, no começo, gente, logo aos 6 meses, eu dava também, logicamente, as papinhas de fruta, então mamãozinho, né, amassadinho, maçã raspadinha, pera, banana, todas essas frutas eu fui dando. Eu nunca fui uma mãe assim que, primeiro dá só banana para a criança se acostumar com a banana, depois dá só pera para a criança se acostumar com o gosto da pera. Eu não fiz isso. Algumas pessoas recomendam que você faça isso, mas eu nunca fiz esse tipo de coisa, assim, eu sempre dei várias coisas e o Pedro sempre se adaptou muito bem. Uma coisa que eu achei muito legal pro Pedro, que é criticado por algumas pessoas, principalmente nutricionistas e tudo mais, foi isso aqui, ó, que eles chamam de alimentador. Se vocês colocarem na internet, vocês vão ver. Coloca lá no Google, procura alimentador. Ele é como se fosse uma chupeta, ele tem a tampinha, tá vendo? Ó? Como se fosse uma chupeta. Esse aqui é de silicone, ele tem uns furinhos. E aí você abre aqui, ó. E aqui dentro você coloca frutinhas, pedacinhos de frutas. E aí a criança põe na boca e ela consegue sentir o sabor das frutas sem o risco de se engasgar com os pedacinhos, né? Então você pode pôr pedacinho de pera, laranja, que é muito gostoso, né? Então eu achei que foi bem legal pro Pedro. Ele, assim, quando ele não tinha ainda idade, né? Quando ele não tinha ainda os dentinhos e tudo, não tinha ainda aquela maturidade do mastigar, que a gente tem que dar um tempo para a criança, que a criança tem que se acostumar com a textura das coisas, né? Então eu usava esse alimentador. Para o Pedro foi muito legal. Nunca o impediu de depois, porque eles falam, depois a criança não vai saber qual que é a textura da fruta, ela não vai querer comer. Mas eu fazia as duas coisas. Tanto eu dava amassadinho, batidinho, quanto eu dava assim, e quando ele já tinha mais idade, daí ele já mordia, já comia. Sempre dei as frutas muito bem lavadas, mas tudo com casca. Então ele come, se ele vai comer uva, ele come com a casquinha, pêssego. Nunca tirei a casca para dar para ele. Maçã, só banana, laranja, aí logicamente a gente tira a casca, mas o resto não tira. Ele tem as preferências, as frutas preferidas dele, então ele adora pêssego, adora nectarina, adora uva, ele é bem refinado, tem um gosto bem refinado. Ele adora melancia, eu também amo melancia, então acho que ele puxou isso de mim. Então, mas ele sempre comeu de tudo. Com relação à comida salgada, o Pedro também come de tudo. Graças a Deus, eu falei que eu nem gosto de falar muito, né? Porque é um terror das mães a comida, mas isso também requer, assim como o sono requer uma rotina, né? A hora de dormir requer uma rotina, a hora de comer também requer uma rotina. Então, desde que o Pedro começou a comer as papinhas dele, eu sempre coloquei ele. Quando ele não estava ainda com 6 meses, ele ainda não tinha assim, não tinha aquela maturidade para sentar, né? Então eu colocava ele no bebê conforto, sentadinho, né? Sentadinho mesmo, num lugar calmo, dava a comidinha dele. Então era uma rotina do almoço e do jantar. E à medida que ele foi crescendo, essa rotina se manteve. Eu comprei uma cadeirinha, na verdade eu não usei o cadeirão de comer mesmo, eu comprei uma cadeirinha que ela se adapta em uma cadeira normal. Depois eu deixo
a foto no final para vocês da cadeira do Pedro, ela se adapta e ele usa até hoje. Então, desde que ele começou a sentar, ela no começo ela vem com a bandeja na frente, tudo, e você pode, por exemplo, viajar com ela, levar essa cadeira, né, para uma viagem, para casa de um parente, para um hotel que você vá, que às vezes, né, não são todos os lugares que estão preparados para isso, né, para ter cadeirão de criança. Então é muito legal essa cadeira, ela é bem portátil, assim, você prende, ela é super segura, você prende na cadeira e dá. Bom, mas falando de comida, então o Pedro sempre comeu, assim, de tudo, ele sempre adorou muita salada, muitos legumes, ele come de tudo, gente, pra vocês terem uma ideia, ele come, assim, até pé de frango. Então, ele gosta de tudo, ele leva assim a alimentação numa boa. Mas no começo foi também complicado. Então eu tive que estabelecer essa rotina com ele. Agora é hora de almoçar, agora nós vamos comer a papinha. E eu sempre medi a quantidade, porque eu sou assim, até eu falo que eu sou até um pouco neurótica com essa questão da alimentação dele. E até hoje eu tomo muito cuidado com isso. Então eu sempre medi. Então eu tomava como base as papinhas da Nestlé, o tamanho do potinho, né? E punha a quantidade de comida para ele, para eu saber. Se ele quisesse mais, obviamente que eu dava, mas se ele comesse aquela quantidade, eu já sabia que era uma quantidade adequada. Com relação às papinhas da Nestlé, são boas, são ótimas. De acordo com o pediatra do Pedro, se eu quisesse dar a papinha da Nestlé pro Pedro direto, poderia dar sem problema, porque a Nestlé é uma empresa super confiável e tudo mais, né? Que tem uma série de cuidados, principalmente nessa parte de bebês e tudo. Então, poderia dar sem problema. Então, se você tem grana suficiente, dê a papinha da Nestlé. Agora, se você quer se dedicar à alimentação do seu filho, né? Se você quer fazer a comidinha dele e tudo mais, você pode fazer à noite, né? E deixar para, sei lá, 2 dias na geladeira. Eu não acho que assim, quando é muito bebezinho, né? Logo que ele começa a comer, eu não acho legal você fazer uma quantidade maior. Depois, você já pode até fazer, eu vou cozinhar bastante feijão e vou deixar um feijão congelado e depois eu ponho, né? Uma outra coisa que eu acho que é legal, assim, o Pedro, por exemplo, ele adora macarrão, adora macarrão. E quando eu vou fazer macarrão para ele, eu sempre faço um molho reforçado. Então, eu não faço simplesmente macarrão com molho de tomate e carne, não. Eu faço um macarrão, geralmente eu faço um molho com tomate mesmo, ou então com aqueles de lata, aquele tomate pelado, né, que eu acho melhor. E aí eu coloco, por exemplo, cenoura ralada, beterraba ralada, ervilha, milho. Então eu faço assim um molho enriquecido para fazer. E aí você pode, por exemplo, você fez lá uma quantidade grande de molho, você cozinha lá o macarrãozinho, usa uma parte nesse macarrão e depois você congela o resto do molho e deixa mais pra frente. Mas isso eu acho, gente, agora, né? Depois que a criança já tá se alimentando, porque a partir de 1 ano ela começa a se alimentar como a gente se alimenta, né? Então, uma outra coisa que eu acho, assim, o Pedro, é mais difícil o Pedro comer quando as comidas estão todas muito separadas ali no prato, então ele se perde um pouco. E então geralmente eu faço assim uma mistura, um arroz enriquecido que eu falo, né? Ou macarrão enriquecido e tudo mais. E a textura do arroz, por exemplo, eu sempre faço uma textura mais de risoto, que eu acho que ele ainda se dá melhor com esse tipo de textura ainda. Mas depois dos 8 meses
a partir do 8º mês, né, na verdade, eu não dei mais nada para ele assim batido no liquidificador, por exemplo, sempre com a textura, porque a gente tem que estimular a mastigação, né? Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, porque eu acho que eu fui e voltei, né, dos assuntos, mas eu acho que é isso, gente. Então, assim, eu vou colocar aqui no final um vídeo dele comendo salada para vocês verem, que é muito, muito legal, muito bonitinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, por favor, compartilhem, curtam, 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 curtam. Se inscrevam no canal e se vocês tiverem mais algum assunto que vocês acham que é o terror das mamães, comentem aqui no final que a gente faz um vídeo falando sobre isso, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigada e tchau!